Graça e paz, pessoal, tudo bem? Começando mais um dia aqui, na nossa live de leitura bíblica. E hoje nós estamos indo para o 36º dia. São 36 dias de leitura da Palavra de Deus. E tem sido muito bom, Tem sido muito especial. Todos esses dias que nós estamos dedicando aqui à leitura da Palavra de Deus. E o nosso intuito é que você dedique 45 minutos, que você pare 45 minutos do seu tempo para ler a Bíblia. E se você fizer isso todos os dias, você vai conseguir ler a Bíblia em menos de um ano nesses 45 minutos, tá bom? Então, como eu sempre gosto de dizer, a nossa leitura é sempre muito dinâmica. Nós lemos uma parte do Novo Testamento, uma parte do Velho Testamento e depois a gente encerra com o livro de Salmos. Amém? Então vamos fazer uma oração aqui agora para a gente começar a nossa leitura. E hoje nós vamos iniciar aqui em João, Nós já estamos no livro de João. Nós já lemos Mateus, já lemos Marcos, já lemos Lucas e já estamos no livro de João. E isso aqui é tremendo, É bom demais a leitura da Palavra de Deus. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que nós estamos iniciando mais um momento de leitura. Te agradeço, Senhor, pela minha vida. Obrigado por todos que estão com a gente nesse propósito em 2026. Que o Senhor possa nos trazer discernimento, que o Senhor possa nos trazer sabedoria através da leitura da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Você que está acompanhando, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. João capítulo 5. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, Jesus disse: Queres então ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: Quem é o homem que mandou que tomasses a tua esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado.
Versículo 16. Assim, porque Jesus fazia essas coisas aos sábados, os judeus o perseguiram. Jesus então lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por este motivo os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. E aí Jesus vai e responde. Olha a resposta de Jesus aqui no versículo 19 do capítulo 5. Jesus então respondeu: em verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará maiores obras do que estas. E lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Forte isso daqui, né? Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Pois não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica a meu respeito, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho de verdade. Eu não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. João era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós escolhestes alegrar-vos por algum tempo com a sua luz. Eu tenho maior testemunho do que o de João, pois as próprias obras que o Pai me deu para realizar, essas que eu faço, testificam de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, nem a sua palavra permanece em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glórias dos homens, mas vos conheço. Sei que não tendes o amor de Deus em vosso coração. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais, mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis crer, recebendo glória uns dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória
que vem do único Deus. E a gente é desse jeito, né? A gente procura a glória uns dos outros, procura os reconhecimentos naturais, né, aqui na terra, uns com os outros, e a gente não se esforça por obras, né, da glória que vem de Deus. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem esperais. Se cresceis em Moisés, creríeis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João capítulo 5, nós encerramos agora. Vamos ler João capítulo 6 agora. É um capítulo maior, porém tem muitas histórias dentro de João 6. Vamos gastar um tempo mais aqui no Novo Testamento, depois a gente vai lá para o livro de Êxodo. Olha só, João capítulo 6. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para toda esta grande multidão? Ele perguntava isso para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outros dos seus discípulos, André, que era irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente, né? E disse então Jesus: Mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se sozinho para o monte. Todas as vezes que Jesus se retirava sozinho, pode saber que ele se retirou para orar. Versículo 16. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram ao mar. Entraram num barco e começaram a atravessar o mar, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Lembra que Jesus tinha se retirado, né? No versículo 15. No versículo 16 começa que os discípulos estavam num barco e eles estavam atravessando rumo aonde? Rumo a Cafarnaum. E Jesus ainda não tinha aparecido até aquele momento. O mar encapelava-se por causa de um vento forte que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram a Jesus aproximar-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Porém ele disse: Sou eu, não temas. Então eles de bom grado o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Então, essa hora aqui foi a primeira hora que Jesus vem sobre as águas, porque tem uma outra passagem onde Pedro encontra Jesus sobre as águas. Não confunde as histórias, gente. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar
percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu então Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? E respondeu então Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, pois fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Jesus novamente se referenciando ao Pai dele, sendo Deus, né? Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então como diz ele, desci do céu? Então Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Então os judeus começaram a discutir entre si como nos pode dar este homem a sua carne a comer. Jesus então disseram para eles, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então observe que Jesus foi lá em Cafarnaum, que era uma importante cidade da época, foi lá na sinagoga e disse todas estas coisas. Versículo 60. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Falou que Jesus estava sendo duro demais no discurso. Compreendendo que seus discípulos murmuraram a respeito disso, Jesus então falou: isso vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Jesus já sabia. Jesus sabia o que iria acontecer mais tarde. Então, olha só, nós lemos João 5 e 6. João capítulo 5 e capítulo 6. Agora volta lá para Êxodo. Nós estamos quase acabando Êxodo. Faltam poucos capítulos. Vamos ler Êxodo 30. Moisés está construindo o tabernáculo. Deus está passando as instruções para ele. Ele já fez muita coisa e agora ele vai falar sobre o altar do incenso. Como que teria que ser esse altar do incenso lá na onde? No tabernáculo. Farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. Versículo 2, capítulo 30. Será quadrado e terá um côvado de comprimento, 1 de largura e 2 de altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, tanto a parte superior como as suas paredes ao redor, as suas pontas, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo de sua moldura. De ambos os lados as farás, e elas servirão de lugares para os varais com que o altar será levado. Farás os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. Também quando acender as lâmpadas ao pôr do sol, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações.
Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais, nem tampouco derramarei sobre ele ofertas de libação. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar. Com o sangue da oferta, pelo pecado fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os arrolares. Olha a preocupação de Deus, hein? Isso dará a todo aquele que passar ao arrolamento metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Todo aquele que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos de meio ciclo, quando derem a oferta do Senhor, para fazerdes expiação por vossas almas. Tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação. Será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pelas vossas almas. Versículo 17. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze, com a sua brasa de bronze, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os seus pés. Sempre que entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Também quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Isso lhe será estatuto perpétuo, a ele e à sua descendência, através das suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: toma das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, de canela aromática e a metade, a saber, 250 ciclos de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira de 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para unção, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua nova base. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas, e tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás, para mim administrarem o sacerdócio. Dirás ao filho de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, nem fareis outro homem segundo a sua composição. Sagrado é, e para vós será sagrado. O homem que compuser um perfume como este, ou que com ele ungir um estranho, será extirpado do seu povo. Aleluia! Tinha leis severas ali naquela época junto ao povo ali, né, de Israel. O incenso sagrado. Versículo 34, capítulo 30 de Gênesis. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano. Essas especiarias aromáticas com incenso puro, cada um de igual peso.
e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirá a pó, e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não fareis para vós. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Até o perfume, até o aroma, tinha que ser para adorar a Deus naquela época. Então, terminamos Êxodo 30. Vamos ler só mais o 31 aqui, que eu estou num sono hoje. Misericórdia, Jesus. Estou cansado. Êxodo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de lavores. Assim, além disso, eu lhe designei por companheiro a Eliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan. Também dei habilidade a todos os artífices, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os utensílios da tenda. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os teus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os teus utensílios, a pia com a sua base, as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as de seus filhos, para administrarem o sacerdócio e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo conforme tenho ordenado. Aleluia, Jesus. Versículo 12, 31, 12. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Certamente guardareis os meus sábados. Isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Qualquer que nele fizer algum trabalho será exterminado no meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aleluia! Então observe que Moisés estava esse tempo todo lá no monte Sinai e o Senhor, nosso Deus, estava o quê? Falando com ele, passando todas as regras, as normas de como era para ser o quê? Construído o tabernáculo. E aí depois, quando o Senhor acaba de falar com ele, Moisés recebe 2 tábuas de pedra, escrita nelas os mandamentos de Deus. Amém? Incrível, né, gente? Como é maravilhoso tudo isso. Nós vamos ler aqui agora, então, Salmos 109. Salmos 109.
E de repente a gente lê até mais uns dois aqui ainda. Salmos 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Cercam-me com palavras odiosas e pelejam contra mim sem causa. Em paga da minha amizade me acusam, mas eu sou um homem de oração. Dão-me mal pelo bem e ódio pela minha amizade. Suscita contra ele um ímpio, um acusador, esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva a sua mulher. Sejam vagabundos e mendigos os seus filhos, sejam expulsos das suas habitações assoladas. Lance o credor mão de tudo que nele tenha. Despojem-no os estranhos do fruto do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer da terra a sua memória. Pois não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Visto que amou a maldição, ele lhe sobrevenha. Não desejou a bênção, ela se afaste dele. Vestiu-se da maldição como de um vestido, penetrou nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como o vestido que o cobre, e como o cinto com que sempre anda cingido. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus adversários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Senhor Deus, sê comigo por amor do meu nome, por causa da bondade do teu amor, livra-me, pois estou aflito e necessitado, e dentro em mim está aflito meu coração. Vou passando como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, a minha carne emagrece. Eu sou para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor. Deus meu, salva-me segundo o teu amor. Saibam que nisto está a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantam-se, mas fiquem confundidos, e alegrem-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei na grande multidão, pois ele está à direita do necessitado, para livrar a sua alma dos que o condenam. Aleluia, né? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E aí, Wesley, tudo bom? Então, agora Salmos 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro da tua fortaleza. Dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha. Ornado com santa majestade, do seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ferirá os reis
no dia da sua ira. Julgará as nações, enchê-las-á de cadáveres e ferirá os cabeças de toda a terra. Pelo caminho beberá do ribeiro, pelo que prosseguirá da cabeça erguida. Salmos 111. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembléia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela têm prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua retidão permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e compassivo é o Senhor. Dá mantimento aos que o temem, lembra-se da sua aliança para sempre. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são verdadeiras e justas. Fiéis são todos os seus preceitos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em fidelidade e retidão. Enviou redenção ao seu povo. Ordenou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem aos seus preceitos. O teu louvor permanece para sempre. Aleluia. Salmos 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riquezas há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Aos retos até das trevas nasce a luz, pois é compassivo e justo. Bem irá aos que se compadece, e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Certamente jamais será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado. Não temerá. No final verá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos pobres, a sua retidão permanece para sempre. A sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui nós encerramos mais uma parte da nossa leitura. São 36 dias lendo a palavra de Deus e eu estou muito feliz. E a gente quer continuar incentivando as pessoas a fazer isso. Então hoje a gente leu João capítulo 5 e 6, Êxodo 30 e 31, né? E Salmos 109, 110, 111 e 112. Isso aí. Aleluia. Deus abençoe, estamos encerrando. Muito obrigado pela sua participação. Te agradeço, Espírito Santo de Deus, por essa noite, por esse momento. Obrigado por guardar a minha vida, a minha casa. E eu te peço, meu Deus, abençoa cada pessoa que assistiu essa live ou que está assistindo até agora. Visita lá, Pai, o Evandro na casa dele, a família dele. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. A live vai ficar salva. Corre lá, curta, compartilha, comente, faz barulho. Em nome de Jesus. Amém, amém. Um abraço para você, Evandro.